Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto na PUC TV, da NET, Canal 20, também pela internet. Vamos debater vários assuntos aqui no programa, como sempre, o nosso assunto principal é política. Essa semana, fato que chamou muita atenção do mundo político goiano foi a renúncia do pré-candidato do PMDB, Júnior do Friboi. Nós vamos discutir isso aqui. Qual serão os rumos da política de Goiás agora em 2014? Muito importante, né, essa discussão. E para falar conosco, nós convidamos, além do meu companheiro Ulisses Aécio, que está sempre aqui no nosso Canal Aberto, ele que é editor do Diário da Manhã, nós convidamos o presidente nacional do PHS, Eduardo Machado, homem que entende muito de política, dirige um grande partido em todo o Brasil e vai estar conosco aqui no programa a partir de agora. Eduardo Machado, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Prazer é meu, boa noite, João, boa noite, Ulisses. Boa noite. Ulisses Aécio, foi surpresa para você a saída do Júnior do Friboi de repente? Né? Não deixa de ser uma surpresa, assim. Eu acho que foi mais surpresa mesmo para os friboístas, né? Nós que estamos acompanhando aí, vendo como é que é o comportamento desses pré-candidatos aí, já sabíamos que o enfrentamento entre Júnior do Friboi, o empresário Júnior do Friboi, e o ex-prefeito, ex-governador Iris Rezende, é um enfrentamento muito grande, ou seja, tenso, traumático. E todos sabem, mesmo um pouco afastado da política, enfrentar, ou seja, se opor a Iris Rezende é uma tarefa muito difícil. E parece que dessa vez Júnior do Friboi não se deu muito bem. Tá certo, mas isso foi só uma palhinha, porque nós vamos voltar daqui a pouco para falar sobre esse assunto. Vamos voltar agora com o Eduardo Machado, ele que é o presidente do PHS, um partido nacional, ele que é goiano, né, mora aqui em Goiás. Exato. E dirige um partido em mais de 5.000 municípios em todo o Brasil e tem uma responsabilidade muito grande. Dirigir um partido a nível nacional não é fácil, né, Eduardo? É algo muito complexo e trabalhoso. Partido presente nas 27 unidades da federação, em mais de 5.000 municípios. Então são realidades diferentes, são problemas distintos que acontecem a cada dia. Nós temos aí mais de 800 vereadores, são mais de 1.000 mandatários. Então, com isso, essa responsabilidade é muito grande. Mas, como diria o Ayrton Senna, quando a gente trabalha naquilo que a gente ama, o fardo fica mais leve. Essa dificuldade que o senhor colocou aí, provavelmente ela vai se acirrar mais agora nas eleições, não é? Porque o partido tem que definir, primeiro, apoio à campanha majoritária em nível federal e também as estaduais. Como é que está o PHS em relação a isso? Já tem uma definição? Eu assumi a presidência nacional há 2 anos, fiz um trabalho de reestruturação em todo o Brasil, percorri todo o Brasil várias vezes, montamos chapa completa de candidatos a deputado estadual e federal em todo o Brasil e não teremos candidatos a governador só em 2 ou 3 estados, porém teremos chapas completas de candidatos a deputado estadual e federal. Com isso temos a perspectiva concreta de elegermos de 10 a 15 deputados federais e cerca de 50 deputados estaduais. Eduardo, são quantos hoje em nível do Brasil, deputados federais? Elegemos 2 deputados federais na última eleição e 18 deputados estaduais. Agora, o partido tem uma característica, eu até gostaria que o Eduardo falasse para a gente, porque é o seguinte, aqui em Goiás, nós temos 246 municípios, cada município tem a sua peculiaridade, né? Ali um gosta quer apoiar alguém, outro, e assim muda, né, de local para local. Como é uma eleição estadual, naturalmente é mais fácil, já que você tem só 27 estados. Mas a situação hoje da política no Centro-Oeste é uma. E lá na Amazônia, no Amapá, no Pará, o esquema é mais ou menos o mesmo? É o seguinte, é interessante quando você administra um partido nacionalmente, mesmo regionalmente, você observa o seguinte. Quando eu recebo os nossos dirigentes municipais, as pessoas chegam e falam, olha, Eduardo, eu quero te dizer que no meu município a política é totalmente diferente daqui. Porque aqui pode ser de um jeito assim, 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 mas lá no meu rincão é diferente. E aí ele vai descrever quais são as características do município dele. Quando chega no final do dia, do mês, que você conversa com dezenas, você vê que na verdade a política é igual. De Porto Alegre a Manaus. Então, a política é igual, a sociedade brasileira pensa igual. Muda o sotaque, muda a comida típica, mas o comportamento político é muito parecido. Então, com isso, fica mais fácil
você gerir política. Agora, o PHS tem no seu princípio estatutário o seguinte: o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? O poder emana do povo. Então, nós respeitamos a decisão tomada na instância mais próxima do cidadão. Quem sou eu, João? Quem sou eu, Liz? Para querer chegar na sua Itaberaí e decidir quem o PHS de Itaberaí vai apoiar para prefeito. Nem eu e nem o presidente estadual. Ele já está no estatuto já do próprio partido. Exatamente. Isso cabe ao nosso dirigente municipal, que no caso da sua Itaberaí é o nosso querido vereador Tião Bola. Exatamente. Então, ele sabe, ele conhece a realidade local, ele conhece os cidadãos, ele sabe dos anseios da sociedade local. Quer dizer que, por exemplo, o diretor municipal de Aparecida de Goiânia pode apoiar, vamos dizer assim, a candidata à presidência da República, Dilma, e o lá de Taboão da Serra, por exemplo, pode apoiar o Aécio Neves? Não. Numa decisão nacional, cabe à direção nacional decidir, certo. Que nós já decidimos pelo Eduardo Campos. Ok. O que eu quis dizer é o seguinte, é que, por exemplo, na questão estadual, não é a nacional que vai decidir quem será o candidato a governador apoiado no Rio Grande do Sul. Não. Nós respeitamos a autonomia da nossa direção estadual do Rio Grande do Sul para saber quem será o melhor candidato a governador do Rio Grande do Sul, assim como em cada estado. Essa é uma diferença que tem que ser respeitada mesmo, porque a disputa, por exemplo, do PMDB com o PSDB aqui dentro do estado de Goiás, ela é diferente de alguns outros estados, mas é praticamente uma disputa nacional, né? São dois partidos que não misturam, PT, PSDB e PMDB, PSDB. Né? Exatamente. Então, esses casos aí praticamente é no Brasil inteiro. Exatamente. Agora, já tem outros partidos que se coligam, né? E tem lugar que o PT coliga com vários outros partidos, o PMDB, o PSDB, mas não coliga entre essas três. Exato. As realidades locais nós temos que saber respeitar, né? Porque em cada município, em cada estado, as conjunturas são diferentes. Então, por esse motivo que a gente respeita a autonomia de cada um. E esse respeitar a autonomia é o que faz do PHS um partido diferente. Porque eu diria que existem três tipos de partido. Existem os partidos de cabresto, que são aqueles que o dirigente municipal e estadual não tem poder nenhum. A nacional decide e manda cumprir. Existem aqueles outros que são os partidos venais, que o dirigente fica com a plaquinha de vende-se e fica vendo quem faz a melhor proposta. Já no PHS não existe isso. Nós respeitamos a autonomia de cada dirigente. Presidente, mas então como é que fica, por exemplo? O PHS anunciou apoio à pré-candidatura de Eduardo Campos. Exato. O PHS, até alguns meses, fazia parte da base de apoio do governador Marconi Perillo, que é do PSDB. Faz parte. Faz parte ainda, não é? Sim. E o candidato, por exemplo, do governador Marconi Perillo é o Aécio Neves, o pré-candidato. Sim. Como é que fica esse samba do crioulo doido aí? Não deixa meio confuso, por exemplo, o eleitor em relação ao partido? Ou seja, inclusive enfraquece a identidade do partido? Não, pelo contrário. Pelo contrário, mostra que o partido tem realmente a sua posição firmada. Ou seja, não é por apoiarmos o Marconi que a gente entende que o Aécio é o melhor nome para o presidente da República. Temos um pensamento definido, que o Eduardo Campos representa o novo eixo que o Brasil precisa. Ok. Portanto, mas em Goiás, nós entendemos que o melhor é o Marconi. Então, estamos com o Marconi e faremos em Goiás o palanque para os dois. Em Goiás, criaremos um comitê suprapartidário de apoio a Eduardo Campos e Marconi Perillo. Interessante, Ulisses, porque essa situação democrática que existe no Brasil é exatamente devido à facilidade que nós temos. Inclusive a nossa urna eletrônica, que é o principal, né? Que é a urna eletrônica, ela dá essa condição. Você chega lá, você pode votar em quem você quiser. Você pode votar para presidente de um partido, senador do outro, deputado federal do outro, estadual do outro. Então essa é a facilidade. Por quê? Não há a chamada verticalização, que essa é uma situação meio complexa. Sim, né? Eu sou um apaixonado pela democracia e pelo sistema pluripartidarista. Algumas pessoas questionam, mas no Brasil não tem partido demais? 32 partidos? Eu digo, 32 partidos para um país continental como o Brasil chega a ser pouco. Taiwan, que é um modelo de desenvolvimento para o mundo e geograficamente do tamanho de Goiânia, Ulisses, tem 700 partidos. 700 partidos. Então o partido nunca é demais. O ruim, o duro, era 40 anos atrás.
na época do regime militar, que nós tínhamos apenas 2 partidos no Brasil. E quando eram apenas 2, eram poucas vagas para se candidatar a vereador, deputado estadual, federal. Com isso, só a elite conseguia ser candidato. E se só a elite conseguia ser candidato a alguma coisa, quem era eleito? Agora imagina o seu 32 partidos no Brasil com essa quantidade de corrupção. Imagina se a gente tivesse 700 partidos aí, o problema Não, mas o partido político não propicia a corrupção. Pelo contrário, quero te dizer o seguinte, nessa época aí, só a nata da elite conseguia ser eleito. Hoje não. Hoje, graças a esse sistema pluripartidário, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós conseguimos eleger vereador um vendedor da feira, um feirante que vendia banana na feira, uma pessoa do povo. Hoje, graças a esse sistema, pessoas comuns podem sonhar em dirigir sua cidade, seu estado, seu país. É uma verdade. Eu até concordo que o número de partidos, se fosse bem utilizado, porque tem alguns partidos que a gente sabe, o senhor mesmo disse aí, que são aqueles partidos que se de aluguel, se vender. Sem dúvida. Agora, se houvesse, hoje, por exemplo, o PHS está com uma chapa formadíssima, né? Muitos candidatos a deputado federal, estadual, é um partido que a gente vê que está dando oportunidade para várias pessoas se candidatarem e ser eleito. Eu acho que isso aí seria o ideal. Não é o número de partidos. Eu acho que o que realmente está errado é a maneira com que alguns partidos são criados e são conduzidos até as eleições. Mas nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com Eduardo Machado, ele que é o presidente nacional do PHS, conversando aqui no programa Canal Aberto. Lembrando mais uma vez que as eleições estão chegando, as coligações estão formando e o PHS já marcou a data da convenção? Sim, faremos a nossa convenção nacional no dia 29 de junho, e em Goiás faremos a nossa convenção estadual dia 28 de junho. Será em conjunto com a do governador ou não? Sim, ela será marcada para ser no mesmo dia da chapa do PSDB. E geralmente as convenções são para decidir, por exemplo, o futuro do partido em relação às eleições. Em nível nacional já está fechado, ou seja, praticamente não existe divisão, está tudo tranquilo. Não, realmente. Nós fizemos um trabalho ao longo desses 2 anos de unificação do partido. Então hoje criamos uma grande família 31 e hoje eu te digo que eu que percorri todo o Brasil conversando com os nossos milhares de pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual, com muita alegria eu te falo que existe um consenso de apoiarmos o nosso presidente Eduardo Campos e a Marina como vice. Certo. Agora, dessa escolha do Eduardo Campos, foi feita uma pré-convenção? Sim, nós, em dezembro, criamos um grupo de trabalho para conversar com todos os dirigentes estaduais, pré-candidatos, para ouvirmos dos anseios de todos os dirigentes, inclusive municipais, qual era o candidato que mais expressava o sentimento humanista e solidarista. Ouvimos, conversamos, debatemos. Interessante que tivemos uma ampla aprovação do Eduardo Campos. Nas pesquisas internas que nós temos hoje no Comitê Nacional, eu faço parte da coordenação nacional da campanha do Eduardo Campos, mostra que entre os brasileiros que conhecem o Eduardo, a Dilma e o Aécio, o Eduardo hoje está em primeiro lugar, entre os que conhecem. É bem verdade que a grande maioria dos brasileiros não sabe quem é Eduardo Campos. Assim como também não sabe quem é o Aécio, uma grande maioria. Aí vem o grande desafio da campanha. Conseguirmos propagar o nome do ex-governador de Pernambuco para conseguirmos a vitória. Você acha que vai ser fácil? Vai ser uma atividade fácil? Qual que, por exemplo, será a estratégia tanto do PSB como do PHS de partidos coligados que deverão apoiar a candidatura, ou, por enquanto, a pré-candidatura? O tempo de rádio. É uma missão dificílima. Dificílima por quê? Porque nós temos, em primeiro lugar, o problema do tempo de TV. O PSB tem aí cerca de 30 deputados, mas os partidos coligados, a maioria, tem bancadas minúsculas. Pequenas. Nós, por exemplo, elegemos só 2 deputados federais na eleição passada. O PPS tem 9 deputados federais. Enfim, teremos aí cerca de 2 minutos de TV. Enquanto a Dilma vai ter 12 minutos. Esses 2 minutos serão divididos em 2 partes ou... Não, em cada parte 2 minutos. A Dilma 12 minutos e o Aécio cerca de 5 minutos.
baseado nos partidos que é pouco que hoje... tempo, 2 minutos, não dá para convencer o eleitor assim. Por um lado é muito pouco, Liz, mas por outro lado, vale lembrar que o Collor foi eleito tendo 1/4 desse tempo. Então, a Marina teve a votação maravilhosa que teve, tendo menos tempo do que isso. O Garotinho, em 2002, teve a votação expressiva, também tendo menos tempo do que isso. Então, por tudo isso, nós acreditamos que, acertando o discurso, acertando o marketing, a gente consegue um grande resultado. 2 minutos na televisão é muito tempo, viu, Ulisses? Se souber fazer uma boa mensagem, dá para chegar bem, porque a televisão ela tem 2 minutos aí, dá quase 8 comerciais de 15 segundos, né? Então o negócio é aproveitar, porque muita gente tem tempo demais na televisão, mas fala abobrinha demais também, coisas que fica aí batendo em projetos que todo mundo faz, a mesmice tem que ter uma certa criatividade. E a sociedade já deu um recado claro que quer transformação. Há cerca de um ano atrás, a população brasileira foi para as ruas. E se organizou não através da televisão, né? Se organizou através de quê? Exatamente. Das redes sociais. Internet. E eu quero dizer que eu acredito que o Eduardo hoje tem um dos melhores trabalhos hoje em redes sociais. Então a sociedade foi para a rua e deu seu recado que queria mudança. Deu seu recado talvez não de forma muito ordeira. Infelizmente, alguns excessos foram cometidos, quebra-quebra, colocar fogo em carro, colocar fogo em propriedades privadas. Muito ruim ver aquelas cenas de um lojista lá em São Paulo, uma ótica, sentado no chão chorando, porque os vândalos quebraram tudo, colocaram fogo e ele perdeu tudo que tinha na vida. Então, o grande recado que tem que ser dado é na urna. O senhor que é presidente de partido, o senhor está falando nisso, eu queria até fazer essa pergunta para o senhor, até porque eu acho que é necessário tomar posição. Eu acho que o político brasileiro, ele fica em cima do muro, ele está achando que o mundo vai continuar assim do jeito que ele quer e não toma aquela posição devida. Enquanto isso, a sociedade sofre. Em relação, por exemplo, a esses vândalos, são vândalos ou manifestantes esse pessoal que toca fogo em ônibus, ou seja, que estão ali lutando por uma democracia, não sei se é entre aspas ou com aspas. Eu queria que o senhor avaliasse isso. Ulisses, eu acredito que o conjunto daquelas pessoas que estavam na rua são os manifestantes. Ok. Dentre os manifestantes tinham os vândalos. E aí vem um grande problema. Esses vândalos que criaram o grande problema. Esses vândalos, infelizmente, praticamente colocaram tudo a perder. No momento em que eles começaram com essa arruaça, quebra-quebra, fazer coisa que não devia, as manifestações começaram a perder a credibilidade perante a sociedade organizada. Foi a hora que o pai de família começou a chegar para a filha e falar: minha filha, você não vai não. Não vai participar disso não, que isso aí não é coisa boa. Quer dizer, eles colocaram em xeque as manifestações. Então eu espero que elas até voltem. Eu sou a favor que elas voltem, mas voltem de forma ordeira, organizada e com inteligência. E a forma inteligente de protestar é no voto. Votando por um Congresso Nacional renovado. Vamos tirar aqueles deputados e senadores que estão lá, alguns há 40 anos, 50 anos. Eu sou a favor de limitar o mandato de deputado federal, vereador, senador. 2 mandatos seria o ideal. 2 mandatos está passando de bom. Eu penso o seguinte, Ulisses. Você, por mais inteligente que você seja, por mais propósito que você tenha na sua cabeça, 1 mandato ou 2 mandatos de vereador, você consegue colocar lá na Câmara tudo aquilo que você projetou fazer pela sociedade. Para que ficar 40 anos lá? Mas precisa também, deputado, olha, presidente, mudar também um pouco da filosofia. Você vê vereador aí prometendo fazer obras que o governador não dá conta de fazer. Não dá conta de fazer, nem o presidente da República. Deputado federal, ele não pede voto para ser deputado, ele pede voto para ser governador. O eleitor não sabe o que ele está prometendo, não então sabe ele chega lá e promete o mundo e o fundo, e depois ele chega, ele volta lá, como é que ele vai cumprir se o executivo é que tem que cumprir? Tem que fazer isso. Precisa mudar, conscientizar o povo que o deputado federal, ele não foi criado para executivo, ele é um legislador. Agora, a partir do momento que houver uma condição de ser um legislador, que ele vai ter o respeito como legislador, ele pode ficar até mais de 2 mandatos lá. Desde que seja fazendo aquilo que ele prometeu. Concordo, que deve ser, né? Plenamente, e acredito. Não está no mandato, eu acho. Concordo, e por tudo isso que foi dito, o Brasil merece passar por uma ampla reforma política, urgentemente. Temos que ter o referendo. Vou dar um exemplo aqui para os senhores, para quem está nos assistindo.
Quem está satisfeito com a Prefeitura de Goiânia? A cidade nunca foi tão suja, esburacada, escura. Se a sociedade toda é contra, está vendo, está todo mundo chateado, por que continuar? Então, eu defendo a instituição do referendo. Mas você acha, por exemplo, vai ter eleição depois de amanhã. O prefeito Paulo Garcia é candidato a, vamos dizer, a reeleição. Acaba sendo eleito de novo. O senhor não acha que o eleitor tem memória curta? Ele que é o culpado por isso? Eu não digo nem tanto o político. O eleitor é que é culpado por isso tudo. O eleitor, ele tem sua culpa. Agora, cabe ao político, cabe ao agente público criar sistemas de conscientização. No momento que ele investe na educação, ele investe... Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, gente. Ele tocou num assunto que eu achei interessante, mas nós falamos aqui nesse programa. Quando houve as candidaturas, as pré-candidaturas para a Prefeitura de Goiânia e de Aparecida, as pesquisas eleitorais naquela época davam a vantagem aí 33, 34% para o Paulo Garcia, 27, 26% para outros candidatos. Então, o povo ficou esperando até a última hora, falei isso aqui no programa, você falou, nós falamos isso aqui, o povo ficou esperando um fato novo. Mas aí quem foram os candidatos? Qual foi a alternativa, quais foram as alternativas que o eleitor de Goiânia tinha? Quais as alternativas que o eleitor de Aparecida tinha? Nós discutimos isso aqui, Ulisses. Lá em Aparecida também, o Maguito ficou com 30 e poucos por cento, muito tempo. O Ademir Menezes ali com 27, 28. O povo estava esperando o novo, não surgiu. Aí o que aconteceu? Jovair Arantes, Paulo Garcia, Ademir Menezes e Maguito Vilela, o povo falou, não, vamos ficar ruim por ruim, vamos ficar com o que nós temos, que era o Paulo Garcia, e lá também, me desculpa se eu estou contrariando alguém, mas foi um fato que aconteceu aqui. Nós falamos isso aqui. Então é preciso, igual o senhor disse, vários partidos, mas precisa ter opção. Hoje nós temos opções no estado de Goiás, nós temos 4 candidaturas aí com chance de ganhar eleições. Pelo menos dessa vez agora, tem 4 nomes. Sim, 4 nomes. Mas eu defendo que nessa reforma política, e aí é meio polêmico, mas eu defendo que os partidos políticos sejam obrigados a lançar candidato próprio majoritário. Todos eles. Todos. Concordo plenamente. Porque o partido existir, ele existir para quê? Para não ter candidato? Tem muitos partidos que no interior o pessoal fala que é partido de gaveta. Então, existe praticamente... Mas uma coisa, por exemplo, eu garanto que no partido do senhor alguém tentou lançar candidatura própria. Ou não? Mas nós temos candidatos próprios. Não, o candidato próprio é presidente da República. Não. No partido, dessa vez... Não teve nenhum louco, não, porque geralmente sempre todos os partidos têm um louco. Não, tem alguns... fazer carreira solo, aquela coisa toda. Tem alguns loucos, geralmente uns que aparecem e falam que foi enviado de Deus para ser candidato, mas a gente vê que não é esse o sentimento. O momento do PHS, que aí é o seguinte, a gente tem... Mas, por exemplo, aí não é um preconceito? Você não acha que, por exemplo, esse enviado, aí vamos colocar entre aspas, esse enviado de Deus aí, você não acha que ele pode, quem sabe, ser o salvador da pátria no Brasil? Pois é, mas acontece que a gente tem também um senso crítico. É verdade. De analisar se aquela pessoa realmente é um enviado. Você tem possibilidade também. Exatamente. Tem inclusive, agora, condições. A regra do jogo hoje é essa. Mas, João, o próprio presidente do PHS, Eduardo Machado, falou que o Collor teve praticamente 1/4 do tempo e conseguiu ser sufragado presidente do Brasil, né? Conseguiu, naquela época, um apoio muito importante, inclusive da Rede Globo de televisão e de outros canais aí. É verdade. O alavancou a candidatura dele. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com mais programa Canal Aberto aqui. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. O nosso papo continua aqui em off. O detalhe é o seguinte, o Ulisses acha que um louco pode ganhar as eleições aqui no Brasil. Quero voltar um pouquinho no tempo para dizer só um caso. Muita gente considera o Marconi Perillo como um grande fenômeno. Justamente. É preciso lembrar de alguns fatores que teve naquela época das eleições. Vocês podem até me ajudar, o telespectador também. Naquela época, o Luiz Rezende teve uma série de problemas no PMDB, aqui no estado de Goiás, inclusive com a prisão, do irmão dele. Houve aquele fator da panelinha, que foi um mote de campanha, que talvez nunca mais aconteça de novo, quando o Nelson da Capitinga veio com a panelinha e fez um auê tremendo. O Marconi Perillo era o novo, mas ele conseguiu aglutinar toda a oposição em torno do nome dele.
Então, foi um novo que veio acompanhado de vários fatores no momento um momento ímpar naquela época. Então, não vamos tirar os méritos, não. Foi uma vitória que ficou para a história do estado de Goiás. Agora, fato como esse não acontece todos os dias. O novo, por ser novo, não vai ganhar a eleição. É preciso ser um novo, com propostas novas, e também tem que enfrentar adversários, Ulisses, que está em situação difícil. Mas vou pegar não é o caso do estado de Goiás. Vou pegar hoje. Só um exemplo para você. Em nível nacional, eu citei o Collor na época era considerado um louco também. Não é? Ou seja, era um playboy, um jovem na época, ou seja, inclusive para ser presidente do Brasil, conseguiu derrotar toda a força até então, na época ele era candidato, né, mas ex-presidente Lula. Conseguiu. Você pega, por exemplo, Anápolis, Antônio Gomide, ou seja, praticamente de um vereador com quase nenhum por cento, conseguiu ser eleito prefeito, depois foi reeleito prefeito com uma votação assim ímpar, praticamente proporcionalmente em todo o Brasil, a maior. Certo. Aí você pega o histórico da cidade de Anápolis e vê as administrações anteriores, Antônio Gomide também, como é que estava passando a cidade de Anápolis, né? Prefeito caçado, corrupção, uma série de coisas que aconteceu lá. Eu acredito, João, tem um fator que a sociedade, ela quer o novo. Porém, esse novo não é qualquer novo. Então, voltando ao caso de 98, que você citou, que você muito bem recordou, o Íris era, na época, o candidato do governo, do governo Maguito, tinha 68% nas pesquisas. Ok. E aí o Balestra era o candidato da oposição. Eu diria que da oposição, da mesma oposição que elegeu o Marconi. Era o mesmo grupo. Porém, a sociedade queria alguém com outro perfil. Não era o perfil do Balestra, com todo respeito ao deputado Roberto Balestra, que eu gosto muito. Mas a sociedade queria alguém diferente, com um discurso diferente, com a prática diferente. Foi quando surgiu o jovem Marconi Perillo, que não era conhecido. Tanto que criaram na época a história do homem da camisa azul. Por quê? Porque nas carreatas, nas passeatas, era uma forma do locutor falar: olha, gente, aquele é o Marconi, o homem da camisa azul, para as pessoas saberem quem era o Marconi. Então, aquele discurso encantou a sociedade. E aí sim, foi o novo que o povo queria. E por isso, Marconi Perillo foi eleito governador em 98. Depois disso, foi reeleito e reeleito, e agora espero que seja eleito de novo, pelo êxito total nas suas administrações. Mas aquele sentimento de renovação, vindo no caso de 92, quando o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República, o Collor, ele também emplacou o discurso. Naquela eleição, Brizola começou na frente, Ulisses Guimarães, que tinha o maior partido, a maior organização, Ulisses não encontrou o discurso, e olha que ele tinha aquele histórico, o homem que tinha acabado de entregar a Constituinte, mas ele não emplacou o discurso. O Afife entrou nos minutos finais com um discurso que quase convenceu. Mário Covas também teve uma boa, mas o Collor veio com o discurso caçador de maracujá, né? De o caçador de Marajá, e aquele discurso encantou o Brasil, e ele conseguiu ir para o segundo turno com Lula e não deu outra. Virou presidente da República. É preciso o novo, para surgir o novo, você tem que ter um fato no momento político, não é só você querer emplacar um novo. A situação hoje, o povo quer um novo, mas qual a catástrofe política que nós estamos vivendo? Mas eu acho preciso olhar você isso. Falou certo. Tem um político novo que tem um conteúdo novo, moderno, ou seja, que consegue aglutinar, consegue pegar essa capilaridade eleitoral no país, né, ou então no Estado, e também tem um eleitor que demonstra essa necessidade desse novo. Então eu acredito o seguinte, que essa necessidade do novo, ela não está no político que está querendo se mostrar novo, ela está no eleitor que está cobrando, e o seguinte, pelo jeito, ela quer mudanças. No meu ponto de vista, mas vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que vai ser contrário a essa. No meu ponto de vista, o povo está querendo mudanças. Foram demonstradas nas manifestações de junho passado. Mas, pelas pesquisas eleitorais, Marconi está reeleito, as pesquisas demonstram isso, e a presidenta Dilma também. O senhor acha que o eleitor está assim, vamos dizer, está acostumado, vamos dizer, está acomodado, ele não está querendo mudança? Ou o senhor não acredita em pesquisas? Eu acredito que a leitura da pesquisa, ela tem que ser
muito bem feita. Então, uma coisa é a gente medir a aprovação. Tudo bem, nas pesquisas hoje, a Dilma, ela seria reeleita se a eleição fosse hoje. Porém, nas qualitativas estratificadas que a gente acompanha o seguinte, que entre os eleitores que conhecem Eduardo Campos, principalmente quando é induzido o nome dos vices, nas pesquisas em que se coloca Eduardo e Marina, Aécio e Aloysio Nunes Ferreira, ou Ana Amélia, e Dilma e Michel Temer, entre os eleitores que declaram conhecer os três, o Eduardo está na frente. Tudo bem, que hoje, na pesquisa comum, a Dilma ganha. Agora, e quando chegar em 5 de outubro, que a mídia, que a propaganda televisiva eleitoral tiver sido amplamente feita? Qual será o resultado? Então, hoje a Dilma está na frente, por quê? Porque a sociedade hoje conhece mais a Dilma. Hoje, nas pesquisas que nós temos, principalmente da Grande São Paulo, quando mostra a foto, nas qualitativas, Ulisses, pega pessoas na rua, coloca numa sala, pega uma foto e mostra. Quem é esse aqui? Quando mostra a foto do Aécio e do Eduardo, quase ninguém conhece. Quando mostra a Dilma, as pessoas sabem quem é a Dilma. Sabem quem é o Lula, sabem quem é o Geraldo Alckmin. E alguns sabem quem é a Marina, pelo recall da eleição de 2010. Mas pouquíssimos sabem quem são os outros dois. Mas no momento que souber, assim como nas qualitativas mostra que quem conhece os três vota no Eduardo, a coisa pode mudar. Não estou afirmando que vai mudar. Espero que mude. É possível, né? É. Tudo é possível. Agora, no caso de Goiás, é diferente. A sociedade conhece o Marconi, mas também conhece os adversários do Marconi. O Vanderlan foi candidato em 2010. O Antônio Gomide é muito conhecido porque foi prefeito de Anápolis. O Willis, então... Talvez o menos conhecido. Hoje é Antônio o Willis, Gomide, então, né? todo mundo conhece. E no momento em que com esses candidatos já muito conhecidos, o governador Marconi Perillo está na frente, aí sim é um quadro mais concretizado. É aquilo que eu disse aqui sobre o Paulo Garcia e o Maguito Vilela. O eleitor está esperando um fato novo. Até agora, 30% dos eleitores manifestaram nas pesquisas, né? Mais ou menos isso. Os demais estão aguardando um fato novo. Se surgir um fato novo, pode alterar. Mas até agora, eu não vejo nenhum fato novo. O grande desafio, eu creio que a eleição está na mão dos marqueteiros. Né? Verdade. Felizmente ou infelizmente, essa é a verdade. Estrutura de campanha Sim. do marqueteiro. Dizem que a premissa do marketing político, a premissa do marketing, melhor dizendo, é você falar para o eleitor, para o seu consumidor, aquilo que ele quer ouvir. Mas o senhor acredita, por exemplo, que o eleitor está plugado, ou seja, está subserviente a esse chamado conteúdo aí de marqueteiro, dos marqueteiros? No meu ponto de vista, não. Eu acho que o eleitor já está se separando, se tornando cada vez mais independente, inclusive das propagandas que tem. Não é a propaganda de candidato, não. Propaganda de televisão também, aquelas propagandas que geralmente o cara vai comprar um produto, não é aquele produto que estava sendo anunciado, aquela coisa toda. O eleitor, ele como consumidor de um político, ele já está assim um pouco com os pés atrás, ou seja, com o pé atrás. Eu concordo que a sociedade está cada vez mais exigente, mais crítica. Ou seja, não basta aí... sem querer fazer propaganda. Até porque as redes sociais têm ajudado isso. Sim, mas é aí que eu quero chegar. Então, por exemplo, não basta um Eduardo Campos chegar e falar assim, eu vou resolver o problema da segurança pública, se ele não tivesse feito isso no Pernambuco. Não bastaria o Marconi chegar agora e falar que vai melhorar a saúde, se ele não tivesse resolvido o problema da saúde em Goiás. Quando eu falo resolvido, é o seguinte, vou dar um dado. Goiás hoje tem 9 hospitais públicos. Marconi fez 8. Quer dizer, ele tem moral para chegar. Aí vem a questão, concordando com a sua pergunta, Ulisses, no momento em que ele, se não tivesse feito nada na área da saúde, e ele falasse isso, aí hoje o eleitor que tem acesso à rede social, à internet, a pesquisar, ia falar, como assim? Foi governador 12 anos e não fez, como é que está dizendo que vai fazer agora? Então, não basta hoje em dia você tem que falar algo que tenha conteúdo. Que tem história, né? Que tem história. E é nesse momento que o gestor, ele não basta falar, ele tem que provar que ele tem capacidade. E é por esse motivo que eu quero concordar com aquilo que você disse agora. O eleitor quer o novo, mas não é qualquer novo.
É um novo que tenha gabarito, que tenha experiência comprovada. É verdade. Inclusive hoje, né, as eleições não tem nada definido. Na minha opinião, nós temos 4 bons pré-candidatos, ou pré-candidatos. O Vanderlan, Antônio Gomide, Marconi Perillo, o Íris Rezende. O Íris. Aí a pergunta que eu vou fazer para você. Você acha que o Íris é pré-candidato? Até porque ele tinha tirado a pré-candidatura dele, não deu um pio. Não. Eu acho que o Íris, ele usou uma estratégia inteligente. Porque se ele vai para a convenção, ele ia perder para o Júnior de Friboi. Lógico. O Júnior de Friboi estava louco para ter uma convenção para ele disputar e ganhar do Íris. Porque ele não tinha justificativa para o grupo do Íris não apoiar ele. Olha, eu ganhei na convenção, sou o candidato do partido, todo mundo chega, o partido é democrático, acabava toda a confusão. Quando o Íris viu que estava caminhando para isso, que seria a solução mais viável, mais palpável, ele perderia o PMDB, que eu já disse aqui do programa e repito, a disputa no PMDB não é para ser candidato a governador, é pelo poder dentro do PMDB. Com certeza. Essa foi a briga dentro do PMDB. Então hoje não, hoje o Íris está tranquilo, ele tem o controle do partido, voltou para as mãos dele, não tem adversário dentro do partido e com certeza as pesquisas que ele acredita muito, né, vai favorecer com que ele aceite. E outra coisa, depois de toda essa briga, se ele não aceitar ser o candidato do PMDB, é colocar o partido numa fria também. Porque já houve uma notícia aí que poderia ser o filho do Maguito Vilela, Daniel Vilela, ser candidato a governador, com Íris a senador, já saiu essa conversa aí nos bastidores, mas eu acho que não vai acontecer isso não. Inclusive essa justificativa em relação a essa possível pré-candidatura do Daniel Vilela é em relação, tendo em vista o espelho, Marconi Perillo, ou seja, mostrando que era um cara jovem, determinado, aquela coisa toda, e que conseguiu ser eleito. Mas esse não é o momento para se pensar naquela eleição de 98, não. Eu acho que não tem fato ainda, não tem clima para esse tipo de novo, entendeu? Eu acho que a situação do momento não é tão boa para lançar, pensando numa eleição como aquela. Eu acho que o Daniel é um jovem político, ele tem tudo para ser governador do estado de Goiás, né? Eu acredito, né, nesse potencial dele, mas eu acho que não é o momento de se lançar como o novo e ganhar a eleição do estado de Goiás. Pode acontecer, talvez eu esteja enganado, mas uma coisa está certa, né? Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta aqui com o Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Lembrando que nós estamos conversando com Eduardo Machado, ele que é presidente nacional do PHS. PHS é Partido Humanista da Solidariedade. Tem uma ligação aí. Solidariedade, pouca gente sabe, né? É um partido que nasceu há 17 anos. Ao contrário desses partidos que nascem hoje em dia nos corredores de Brasília para atender necessidades especiais, atendendo brechas da lei, para promover o troca-troca de legenda, PHS nasceu do seio de pensadores cristãos num seminário na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, como instrumento para poder praticar uma política diferente. PHS se orgulha em ser um espaço, um chão limpo, onde se pratica a verdadeira política social cristã. Tá certo. Ulisses Aes, tem gente, colega nosso de profissão, né, de jornalismo, voltando àquele discurso de que Antônio Gomide poderia agora, né, voltar a apoiar Íris Rezende Machado. O Antônio Gomide já colocou o bloco na rua faz tempo, né? Está trabalhando aí para o interior, já visitou várias cidades, já encarnou o espírito de candidato de pré-candidato a governador. Você acredita que pode haver uma reversão aí? Se o ex-presidente Lula não vier arbitrariamente em Goiás, ou seja, e colocar goela abaixo a pré-candidatura do Íris Rezende, provavelmente ele continuará, ou seja, Antônio Gomide continuará numa das raias aí e na sua pré-candidatura, até porque ele disse aqui no programa que não interessa para ele nada e afirmou que seria o candidato se o partido, o PT, desse respaldo para ele. O PT deu respaldo, até deu consentimento para que ele deixasse a prefeitura de Anápolis, o segundo maior município de Goiás em relação ao PIB, não é? E então não tem porquê o próprio PT puxar o tapete agora do Antônio Gomide. Mas num determinado momento também, nós conversamos com ele aqui, inclusive, nos bastidores, e ele demonstrou uma determinada, vamos dizer assim,
a opção pela pré-candidatura do Iris Rezende em relação à do Júnior do Friboi. Diz que via com bons olhos aquilo ali, aquela coisa toda. Então, é complicado, porque se for pelo sentimento dele do coração, ou seja, o PT, PMDB com essa aliança em nível nacional e em nível estadual já há bastante tempo, provavelmente ele tiraria a sua candidatura. Mas ele sacrificou-se, ou seja, ele deixou a Prefeitura de Anápolis um projeto político pessoal dele também e do partido para ser o nome do PT. E o PT puxar o tapete nessa hora, ou seja, nessa situação, nesse exato momento, eu acho que seria dramático. Bom, presidente Eduardo Machado, eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que o PM, o senhor que é presidente de um partido a nível nacional, o senhor acredita que o PT faria isso? Eu não acredito. Eu acredito que o PT, vamos separar agora aqui completamente o que é governo Dilma, o que foi o governo Lula, do que é o PT enquanto instituição partidária, que eu respeito muito. Respeito muito o PT. Respeito muito o Robes Ottoni, o Antônio Gomide, acredito que são homens sérios. Então eu acredito o seguinte, o PT deu a palavra. O presidente Rui Falcão deu a palavra. Que o Antônio Gomide era candidato. E aí vem, então eu acredito que o PT não vai puxar o tapete deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por eu conhecer o Antônio Gomide, conhecer o Robes Ottoni, eu afirmo, eles não vão molhar a espoleta, não. Eles vão enfrentar. Não interessa quanto da pesquisa, não interessa. Eles se determinaram a fazer esse trabalho, eles vão fazer esse trabalho e vão até o fim. Porque eles são pessoas que são persistentes. Daí, ó, a história do Robes Ottoni. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Esse discurso não é o da conveniência, não. Vou explicar por quê. Por que discurso da conveniência? Para o Marconi Perillo, acredito eu que se houvesse a união do PT agora, ou seja, Antônio Gomide e do Iris Rezende, dificultaria a possibilidade do Marconi ser reeleito, como dizem, inclusive no primeiro turno. O senhor não acha, por exemplo, e o senhor faz, ou seja, o partido do senhor, o PHS, faz parte da base de apoio do governador Marconi Perillo. Faz parte. Não queria nenhum entrave, nenhuma dificuldade para prejudicar. Eu, apesar de ser da base do governador Marconi Perillo, gosto do Marconi, acredito no Marconi, fui secretário de Estado do Marconi, mas eu quero dizer o seguinte, eu sei que você discorda, mas na minha opinião, o melhor para a oposição é se dividir. Hoje, o Gomide, se ele é candidato, ele vai ter a faixa de voto dele. O Iris, se for candidato, vai ter a faixa de voto dele. Agora, essa união, ela cria uma interseção impossível. Existem eleitores do PT que não querem votar no Iris. E existem eleitores do Iris que não querem votar no PT. Então, esses poderiam migrar. Eu não diria necessariamente para o Marconi, mas poderiam migrar ou para o voto nulo, para a abstenção, ou quem sabe para o Vanderlan Cardoso. Então, na minha opinião, como estratégia de primeiro turno, o melhor para a oposição e o pior para a situação seria as duas candidaturas. Detalhe. E essa junção dos dois amplia a possibilidade do governador Marconi Perillo ser eleito no primeiro turno. Essa é a minha leitura. Certo, agora eu vou dar minha opinião a respeito dessa intervenção nacional do PT. Primeiro, o PT não gosta, não é apaixonado pelo PMDB de Goiás. O PT nacional não gosta do PMDB de Goiás. Eu vou explicar por quê. Pode até o PMDB contestar essa situação. Qual o cargo que o PMDB de Goiás tem no governo federal? Verdade, concordo. Certo? Não deram nenhum cargo para Iris Rezende Machado, não deram nenhum cargo para Maguito Vilela. O único prefeito ou político de Goiás que tem livre trânsito no governo do PT chama-se Maguito Vilela. Mas deixa eu falar uma coisa para você, vou te interromper aqui agora. Isso ele construiu quando ele era senador. Você vai concordar comigo. Qual que é o grande inimigo hoje em nível estadual, ou seja, de todos os estados do ex-presidente Lula? Certo, mas Quem? Tá, Marconi Perillo. Mas então o Lula provavelmente vai fazer tudo para derrotar o Marconi aqui. Mas preste atenção, o Lula fez tudo para derrotar o Marconi Perillo na eleição passada, juntou PMDB, PT, e no primeiro turno, quem ganhou a eleição no estado de Goiás? José Serra, não foi? Foi. José Serra ganhou, com todo esse grupo junto. No segundo turno, aí mudou, esfriaram tudo, a Dilma acabou ganhando no segundo turno aqui em Goiás. Então, não adianta você querer impor uma derrota, você tem que ter estratégias. O PMDB hoje
com o PT parece uma relação muito boa a nível nacional. Mas aqui em Goiás eu não vi nenhum privilégio do PMDB junto ao governo Lula, nem junto ao governo Dilma, porque senão ele estaria aí com o ministério. Goiás merecia muito isso. Bem lembrado, né? muito bem lembrado. O Íris foi ministro do Sarney, foi ministro do Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do PSDB, mas do PT, que propaga toda essa amizade, o PMDB de Goiás não tem nenhum espaço significativo. Tinha uma diretoria que o Marcelo Mello ocupou na Conab, ou seja, um cargo de quarto ou quinto escalão. Não, e outra, a presidenta Dilma, para fazer a visita que ela fez aqui, acho que foi a semana passada, antes ela desmarcou, acho que foi 3 ou 4 antes, ou seja, até chegar aqui. Exatamente. Seja, parece que Goiás não é prioridade do governo federal. É uma situação que tem que ser bem analisada, porque intervir num candidato como Antônio Gomide, porque o Antônio Gomide ele ainda está praticamente do primeiro mandato político dele, porque ele ficou só 5 anos em Anápolis, né, como prefeito, com uma oportunidade de lançar um nome novo, o PT lançar um nome novo, porque o Antônio Gomide é um político de muito futuro, né? Nós temos que ver que é de muito futuro, pode até ganhar o governo do Estado agora, mas se não ganhar, é um político futuro. Quer dizer, o PT está plantando uma boa semente no Estado de Goiás, que eu acho o Antônio Gomide uma boa semente política no Estado de Goiás. É um homem do bem, sem dúvida. É um homem do bem, um homem que tem lá as suas qualidades, já tem um currículo como prefeito de Anápolis. Então, deixar de investir no Antônio Gomide, que é um político de futuro, para poder colocar ele numa situação que ele não quer, para apoiar o Íris Rezende Machado, aí teria que ter um alinhamento muito forte entre o PT e o PMDB de Goiás. Eu, particularmente, não vejo esse alinhamento aqui nessa administração atual. E o que faltam também são partidos para fazer parte dessas alianças desses outros candidatos. Então, o governador Marconi hoje tem um amplo leque de 14 partidos, como você bem lembrou, e são 14 partidos que oferecem quadros. Então nós temos, por exemplo, um PSD com o Vilmar Rocha, que com certeza, se eleito senador, será um excepcional senador, cuidou da Casa Civil do governo Marconi, foi o grande gestor que fez o governador ter uma tranquilidade de deixar o governo na mão do Vilmar para poder exteriorizar, fazendo as obras que o Goiás precisava. Então, esses quadros, esses partidos que compõem essa ampla aliança são fundamentais e os demais candidatos sofrem porque não têm esse tipo de apoio. Tem poucos partidos. Eu falei aqui uma vez, no programa, não lembro qual programa foi, que o governador tem o governo na mão e tem a base aliada na mão. Isso é fundamental. E a oposição não conseguiu aglutinar, porque se a oposição de Goiás hoje estivesse aglutinada, todos juntos, né, com um bom candidato a governador, eles têm bom candidato, eu não vou falar quem, mas tem bom candidato a governador, tem bom candidato a senador, né? Se tivesse tudo aglutinado, a história política deveria ser diferente. Eu não digo que ia ganhar ou perder, né? Mas haveria um grande equilíbrio em todo sentido. Eu não vejo esse grande equilíbrio no primeiro turno. Por isso eu vejo que todos os candidatos têm possibilidade de ganhar o governo do Estado de Goiás. Por quê? Porque essa divisão, o que for para o segundo turno, conseguir fazer uma boa aglutinação no segundo turno, aí pode haver um equilíbrio e a eleição pode ser decidida em favor de qualquer um. Não tem favorito, na minha opinião. As pesquisas eleitorais ainda estão no começo, apenas 30% aí da população manifestou de uma certa forma, né? Houve manifesto aí nas pesquisas, 69%, 70% não manifestaram. Então, tudo pode acontecer nas eleições. E é por isso que nós aqui do Canal Aberto estamos debatendo a política do Estado de Goiás e eu vejo uma disputa muito equilibrada. A eleição vai ser muito difícil, não importa para que lado for, mas essa eleição vai ser uma das mais difíceis porque nós temos bons candidatos. Eu defendo esse número de partido político e torço para que na próxima eleição a gente tenha aí 30 pré-candidatos, 30 candidatos, quem sabe, né? Seria grandes opções aí. Até, quem sabe, nós lançaríamos o Ulisses A.S., candidato a governador. E você, João? Você já tem um colégio eleitoral lá em Itaberaí, já é extremamente conhecido em Goiás. Não, né? E o apoio é seu. Então tá. Olha, gente, tem mais um fator interessante que eu quero lembrar aqui, Ulisses. Essa semana, eu estive
no Centro Cultural, ali na Praça Cívica, onde o meu amigo itaberino Antônio César Caldas foi empossado como membro da Academia Goiana de Letras, um cargo que honra muito Instituto Histórico todos nós, né? Nos deixou assim bastante feliz, o povo de Itaberaí então, e a academia ganhou um intelectual, um homem de todas as qualidades que você pensar, de conhecimento, de cultura, de personalidade, sem sombra de dúvida, o Antônio César Caldas Pinheiro é um presente que Itaberaí dá para a cultura do estado de Goiás, e a cultura também nos dá, lá para a cidade de Itaberaí, esse brilhante jovem que tomou posse. Eu quero parabenizá-lo aqui, e toda a cultura do estado de Goiás. Lá também estava o professor Volmir Amado, eles que assiste o programa todos os dias, viu, Elícia? Nós vamos dar um abraço para ele hoje, ele que é o nosso reitor, né? E uma pessoa também extremamente... um homem cheio de cultura, né? Porque o professor Volmir frente do seu tempo, está à frente do tempo de muita gente. É um homem que conhece muito e que sabe muito, e que nós vamos trazê-lo aqui no programa. Já estou com saudade de entrevistar aqui o professor Volmir Amado, porque ele sempre que vem aqui nos dá uma grande lição, a gente aprende muito com ele. Eduardo Machado, presidente do PHS, foi muito bom conversar com o senhor aqui no programa, nos honrou muito, muito obrigado. Eu te agradeço, João, Ulisses. Obrigado. Quero dizer que eu sempre assisto o programa, Obrigado. sempre leio o Ulisses. Obrigado mesmo. Quero te dizer que eu admiro muito, até porque discutir política é discutir o futuro das nossas gerações. Então a pessoa que discute política, que acompanha a política, é a pessoa que está preocupada com a melhoria da condição de vida de todos nós. Então, por esse motivo, eu agradeço a participação, agradeço terem o convite, agradeço a cada um que assistiu, e que Deus abençoe a cada um de nós. Tá certo. Ulisses S. Vou mandar um abraço para o Anicésio. Anicésio é irmão do jornalista Batista Custódio, e está sintonizado no programa Canal Aberto aqui na PUC todas as segunda-feira. E domingo também. Tá certo. O meu abraço vai para a Flávia, minha esposa, e também para a Dorva. Ela falou, hoje é dia de você mandar um abraço para a gente aqui. Através delas, eu cumprimento a todas as mulheres que estão assistindo ao nosso programa Canal Aberto. Boa noite para você. Na próxima segunda-feira, 22h30, estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.